Saudações ao luz, uma boa semana para todos. Vamos fazer hoje uma orientação terapêutica a respeito de um tema bastante relevante, que é a questão do exercício da maternidade e da paternidade. E está ali, no título que vocês estão observando, esse tema que é maternidade e paternidade, uma prova kármica. As reflexões que serão aqui apontadas, elas têm como objetivo principal fortalecer as pessoas que estão pais, estão mães, a desenvolverem então curas com os seus filhos, seus filhos biológicos. Os que estão filhos não são pais, não geraram filhos, mas estão filhos também a se fortalecerem na sua cura kármica com seus pais biológicos ou pais de criação. E para aqueles que estão pensando em ter um bebê, um filho, ou estão num processo de gestação, é também para poder ampliar a sua consciência, para que haja uma compreensão maior em relação a essa questão do que é verdadeiramente ser pai e ser mãe neste mundo que nós estamos encarnados, neste planeta Terra, tá bom? Vamos lá então. Primeiro ponto que nós temos que expandir a nossa consciência em relação a essa questão da nossa vida nesse mundo. Então, antes de nós pensarmos em ser pai ou em desenvolver a função, a prova kármica de pai ou de mãe, nós temos que pensar que nós somos seres espirituais, tá? E nós temos que, então, começar a olhar para nós e para as pessoas com as quais a gente convive com um olhar mais ampliado, não aquela visão terrena, aquela visão de relacionamento normótico, como todo mundo vive aqui, porque senão nós vamos reproduzir um sistema de sofrimento, tá? Nós vamos reproduzir coisas que a gente viveu com os nossos pais viveram com os pais deles e assim por diante. E aí nós vamos estar no meio desse inconsciente coletivo, que é um inconsciente de sofrimentos, de dores, de tristezas, de dificuldades em todos os níveis, tá? Então, primeiro ponto, nós temos que compreender essa questão aqui, ó. A origem da vida no planeta Terra. Você que está mãe, está pai, que está exercendo uma função, você que está pensando em gerar a função da maternidade, da paternidade, ou você que já está em processo de gestação, você precisa, primeiramente, para poder executar isso de uma maneira o mais digna possível, você precisa compreender que a origem da vida na Terra. Você precisa compreender que você é um ser espiritual. Você não é matéria, você está ocupando um corpo na matéria, mas você não é essencialmente matéria, tá? Então, nós precisamos compreender que este planeta que a gente vive, o que é esse planeta? Que características tem o planeta Terra? Neste momento, o planeta Terra, ele é, neste momento, ainda fruto de inúmeros experimentos criacionais, tá? Aqui existem muitas almas que pertencem a pais, mães, criadores, que possuem apenas a energia da matéria. São criações mortais. São as almas que foram criadas pelas energias dos falsos deuses. São criações, são almas, são seres humanos, são vidas, tá? Mas a característica comportamental dessa pessoa é diferente de um comportamento de uma alma que foi criada por uma energia imaterial. E é aqui que nós vamos entrar nesse assunto. Vamos compreender, tá? Então, primeiro ponto, abra sua consciência, abra a tua mente. Você é um ser espiritual, você está num corpo físico e você é
fruto de um experimento espiritual, tá? Então vamos ver em quais desses pontos você se enquadra nesse processo de evolução aqui na Terra, tá? E aqui nesse mundo, como a gente falou aqui na lâmina, tá? Tem muitos seres humanos que eles foram criados pela essa energia dos falsos deuses, tá? O que é uma energia de um falso deus? É um termo, né? A gente coloca entre aspas. Um falso deus, ele tem a energia da matéria, ele não tem a energia da mortalidade, da imortalidade, a energia da essência divina curadora de luz, curadora e evolutiva da luz do cosmos. São almas, foram criadas, enfim, para expressar uma vida nesse mundo, para expressar um tipo de desenvolvimento nesse mundo, mas são almas que têm características bem marcantes, tá? No seu cotidiano de desenvolvimento aqui, da expressão da sua evolução aqui na Terra. Vamos ver quais são as características dessas almas, tá? Primeiro, a evolução dessas pessoas se fundamenta em apegos e ilusões, tá? São pessoas que elas são muitíssimo ligadas ao cotidiano da vida delas, tá? Elas vivem a vida, aquilo que elas conseguem ver, aquilo que elas conseguem palpar, sabe aquela coisa da matéria, sabe aquela expressão, eu só acredito vendo, sabe aquelas pessoas que se dizem céticas, sabe aquelas pessoas que têm, olha só, elas têm uma visão, elas têm uma consciência voltada somente para a matéria, tá? Então essa é uma característica de uma alma que foi criada por uma força divina, que ela vai ter esse comportamento, tá? Ela vai ter esse desenvolvimento, tá bom? Então essa é uma alma, né, que se desenvolve na matéria, e a matéria é isso aqui. Todo ser humano que foca a sua vida só na matéria vai ter isso aqui, tá? Não tem como. Não há, não, Mari, não, a minha vida é legal, a minha vida é boa. Sim, ela é legal, ela é boa, até que chegue algo que te desestabilize, algo que aconteça, aquilo que você que não estava previsto, que você achava que não estava previsto na sua vida, e aí você se desestabiliza, tá? Então, isso é uma alma criada por uma energia de mortalidade, por uma energia de matéria densa, tá? Algumas pessoas podem estar se perguntando, os falsos deuses são seres espirituais negativos, Mari? Os falsos deuses, por que ele tem os nomes de falsos deuses? Porque existe a criação divina de luz imaterial que trabalha a energia do amor, a energia da misericórdia, da compaixão, da bondade, da fraternidade. Ele trabalha a evolução das almas todas de uma maneira igualitária, dentro de leis divinas superiores. E os outros seres espirituais trabalham a energia, os outros deuses, os outros pais criadores, trabalham outros tipos de evolução. Não é uma evolução que permite as pessoas se desenvolverem com igualdade. Olha só, por quê? Porque eles criaram os seus filhos para que eles não tenham uma visão espiritual e cósmica. Então, as almas que são criadas pela energia dos falsos deuses, eles têm uma visão limitada sobre a vida espiritual e cósmica, tá? Ou então, eles não entendem, não aceitam, são céticos em relação às questões espirituais, tá? São pessoas que não praticam nenhum tipo de oração, de meditação, ou até praticam, mas sempre com a visão da matéria. Buscam as coisas, o seu desenvolvimento para a matéria, não buscam a evolução, um conhecimento espiritual, uma terapia espiritual, porque a pessoa
quer ser um ser humano, um ser melhor, mais equilibrado, mais harmonizado com as energias materiais desse mundo, tá bom? Então esse é o outro ponto, para a gente entender o que é um ser humano, o que são seres humanos criados na matéria, para a matéria, e o que são seres humanos criados para uma evolução divina, certo? Vamos ver, qual que é o outro ponto? Possuem bastante elementais de magia negra em seu campo psíquico. O que é um elemental? É um pensamento, é um sentimento, é um direcionamento de uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir na vida em todos os nossos relacionamentos. Um elemental é uma informação colocada na nossa mente, no nosso coração, para que a gente desenvolva certos tipos de comportamentos que são. Quais são os elementais? Quais são os tipos de informação? Quais são os tipos de registros de dados que são colocados na nossa mente, no nosso coração, para nós agirmos aqui nesse mundo, que é a energia da magia negra. Então, inveja, ciúmes, ganância, ambição, ódio, vingança, preguiça, orgulho, egoísmo, soberba e assim por diante, tá? Então, as almas que foram criadas para serem almas que vão viver exclusivamente na matéria, têm esses comportamentos de uma maneira muito forte dentro delas. Elas têm dificuldade de perceber que elas são assim, tá? Às vezes elas nem sabem que são, né? E elas, ou até sabem, mas elas não estão interessadas em querer se libertar dessas questões. Podem ter filhos da luz imaterial, da criação imaterial, que tem esses comportamentos? Sim, podem, eu vou explicar por quê, tá? Depois tem aqui uma outra lâmina. Pode ter sim, tá? Mas esses filhos percebem esses elementais negativos, esses comportamentos negativos na vida deles e no entorno que eles vivenciam, e eles querem se libertar disso. Eles não ficam reproduzindo isso, eles não ficam aumentando isso, eles não ficam ignorando esses comportamentos, eles querem curar-se dessas coisas. Já as almas criadas pela luz da matéria, pelas forças dos falsos deuses, os falsos deuses é uma denominação técnica para dizer que existem almas que são isso, que foram criadas para serem isso aqui que a gente está falando, tá? Muito bem. Outra questão. Então, muitos filhos da luz imaterial podem ter esses comportamentos, mas eles querem se libertar disso. Eles acreditam, eles buscam, eles oram, eles meditam, eles se esforçam, eles estudam e eles se empenham muito no seu processo de evolução espiritual, tá? Para se libertar disso tudo, que vou falar daqui a pouquinho ali, por que os filhos da luz imaterial caíram nessa confusão aí, tá bom? Muito bem. Outro tipo de energia dos filhos, das almas que estão aqui, que são criação da energia dos deuses da matéria, tá? Eles possuem uma sexualidade desequilibrada, valorizam a sedução e a beleza do corpo, tá? Então são pessoas que se relacionam muito sexualmente de uma maneira bastante desarmônica, tá? Tem muitos parceiros ou muitas parceiras, né? Pode ser não em nível físico, mas pode ser em nível espiritual, né? Ela pode ter um histórico de muita ligação espiritual com forças involutivas, com energia de sexualidade, né? E como eu falei, valorizam a sedução, né? São pessoas que gostam de expor o seu corpo, de expor a sua imagem constantemente,
né? Sempre valorizando o físico, né? Valorizam muito a estética, em excesso a estética, o corpo, a beleza, né? Sim, nós temos que ter um cuidado, né, em relação à nossa saúde física, mas tem gente que não tem cuidado, tem gente que tem excesso, tem gente que valoriza muito isso, né? Então, são pessoas que gostam muito do físico, daquela perfeição, daquele físico perfeito, né? Gastam muito dinheiro em beleza, né? Gastam muito dinheiro na aparência externa e internamente estão completamente na escuridão, né? Enfim, essa é uma característica dessas almas. Gostam de coisas boas, outra característica aqui, ó, gostam de coisas boas, vida boa, conforto, gostam muito de dinheiro, tem muitos pactos por dinheiro, tá? Aqui é um outro detalhe, tá? Sim, nós precisamos da energia do dinheiro, nós precisamos da energia monetária, nós precisamos ter um local seguro para nós morarmos, para nós trabalharmos, para nós nos deslocarmos, sim, tudo com equilíbrio, tá? Aqui eu tô falando daquelas pessoas que gostam, mas elas é um excesso, sabe? Aquela pessoa que realmente gosta de é excessivo isso. Sabe, aquela pessoa que só valoriza isso. Ela não valoriza a simplicidade das coisas, né? Ela gosta muito de ostentação. Então também tem que cuidar isso, certo? Não possuem ou possuem limitação em relação a um coração fraterno e de amor ao próximo. Essas pessoas são insensíveis à dor do outro, tá? Passam na rua e não importa se tem uma criança ali pedindo comida, elas não dão a menor importância para aquilo, elas fazem de conta que aquilo ali não existe, tá? Esses tempos eu estava, né, aqui na rua, enfim, eu estava observando, tem aqui próximo, tem uma panificadora, uma cafeteria, e tinha uma criança sentada ao lado, assim, da porta, né, com uma cestinha pedindo dinheiro. E do lado ali da panificadora ali, e assim as pessoas entravam, saíam. Olha, só faltavam pisar em cima da criança, entendeu? Não dava a menor importância para aquilo ali, ninguém se sensibilizava, ninguém olhava para aquela criança e ali, por exemplo, pudesse comprar um sanduíche, pudesse comprar um lanche, não importa, e desse para aquela criança. Entendeu? Esse é o tipo de alma insensível, não está nem aí para a dor que um ser humano está vivendo, que um animal está vivendo, né? Então são pessoas insensíveis, tá? É um coração completamente fechado para ajudar o próximo, são pessoas extremamente aqui, ó, ambiciosas, egoístas, né? Só pensam nelas, compram só coisas em excesso e às vezes esquecem, às vezes, que daqui uns dias nós estamos chegando ao período do inverno, né? Você já parou para pensar se tem roupa ali em excesso na tua casa? Você poderia ajudar, né, pessoas que às vezes podem não ter um agasalho adequado, um cobertor, né? Já parou para pensar isso? Você está jogando comida fora? Você já parou para pensar que tem gente que não tem o que comer? É isso aí, tá entendendo? Então essas são as pessoas que são criadas pela energia da matéria. São pessoas extremamente insensíveis, tá? Possuem grandes conflitos internos, não conseguem perdoar, acham que perdoaram ou que não tem nada para perdoar. Esta também é uma outra característica. São pessoas que também têm uma tendência a tomar medicamentos de uso psiquiátrico, tá? Tem grandes conflitos internos, ou seja, tem muitas perturbações dentro delas e elas não se dão conta disso, né? E como eu disse, né, a energia do perdão para elas é muito difícil para elas fazerem, para elas mesmas e para com os outros, tá? Elas têm muita dificuldade de olhar, meditar, parar, analisar, olhar para elas e olharem para as deficiências que elas possuem, tá? Se acham
que não têm problemas nas suas vidas, né? Por que elas não fazem isso? Porque elas não foram programadas para evoluírem. Elas têm essas características aqui porque elas foram programadas para não evoluírem. Pronto, é isso. Essa é a programação dessas almas, tá? Nós não devemos julgar, nós não devemos condenar, nós não devemos culpar. Não, o que a gente tem que fazer? Quando a gente se depara, quando a gente tem relacionamentos com essas pessoas, seja em âmbito profissional, pessoal, conjugal, tem gente que está morando com gente assim, né? Tem gente que trabalha com gente assim, tem gente que tem família que é assim, né? Amigos e assim por diante. O que a gente tem que fazer com isso? E você é diferente, você quer coisas diferentes. Nós temos que rezar muito, orar muito, meditar muito e pedir muita libertação espiritual. Eu já vou explicar por quê, tá? Porque realmente essas pessoas aqui, elas foram criadas para expressar este tipo de vida, este tipo de manifestação espiritual aqui na Terra, tá bom? Então nós não temos que condená-las, nem julgá-las, nada disso. Isso aqui a gente está falando para a gente compreender as relações que nós estabelecemos nesse mundo, certo? Vamos lá, gente, vamos andando aí, tá bom? Vocês já vão entender o porquê que a gente tem que entender isso aqui para poder compreender a energia da maternidade, da paternidade nesse mundo, tá? Bom, vamos lá. Como eu falei agora há pouco, né? Assim como nós temos as almas que foram criadas pela energia da matéria, que nós acabamos de ver como é que elas são, né? Nós temos as almas que são criadas pela energia imaterial, tá? Existe um grupo seleto de almas. Por que é um grupo seleto? Porque é um grupo pequeno, não é muito grande. São alguns milhões de almas, tá? É um grupo seleto de almas que possuem a energia da imaterialidade, tá? São pessoas, são almas que foram criadas por uma fonte divina de luz, aonde o processo da criação é o amor. Olha só, é o amor divino, sublime, mais elevado que existe no cosmos, tá? Quais são as características, né? Então, elas recebem dons e atributos divinos para trabalharem e servirem ao plano de luz com seu pai, mãe, criador das esferas celestiais. Então, os pais de determinados grupos, determinados milhões de almas que nós temos aqui nesse mundo, eles têm dons divinos, mas esses dons, eles usam para, como diz aqui, ó, para servirem a um plano de luz, tá? Eles não vão ter dons para gerarem coisas que vão destruir a vida aqui na Terra. Eles vão ter dons que vão ajudar a trazer luz, a trazer paz, a trazer amor, a trazer harmonia, a trazer justiça, a trazer equilíbrio entre as pessoas. E não tem pessoas, as almas da origem material, eles também têm qualidades, qualificações nas almas, tá? Eles também têm qualificações positivas, mas eles usam somente para de uma forma egoísta, só para o desenvolvimento delas, não estão nem aí se a natureza vai desaparecer, se o outro ser humano vai sofrer, tá entendendo? Elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o ego interno delas, com aquela coisa, né, de elas dominarem, controlarem e terem grande sucesso nesse mundo. É só isso que elas pensam, né? Por quê? Porque elas foram criadas para serem assim, tá? Já as almas da energia imaterial, né, elas têm esses dons, são dons divinos de luz, tá? Os pais delas, os pais criadores, o pai, mãe, criador delas, é um pai que vem das esferas celestiais, dos mundos celestiais, dos mundos de luz, dos mundos aonde as almas trabalham. Isso aqui, ó, a essência, ó,
compaixão, caridade, fraternidade, humildade, fé, coragem, valentia, nobreza de caráter, que pouca gente tem aqui nesse mundo, simplicidade, sinceridade, honestidade, entenderam? Essas são as características desse grupo de almas aqui, tá bom? Outra característica, se esforçam para seguir leis divinas e ter uma vida sagrada. O que é uma vida sagrada? Eles desenvolvem na sua vida os exemplos de Jesus, Maria e José, tá? Eles se esforçam para viverem uma vida sagrada. Dentro de casa, fora de casa, em tudo, eles procuram ser pessoas o mais aqui, ó, de nobreza de caráter, tá? São pessoas que se esforçam para serem honestas, para serem isso aqui, ó, tudo isso aqui e muito mais, tá bom? Bom, e nesses tempos finais do karma terrestre, muitos desses filhos da energia imaterial, eles estão sendo chamados, eles estão recebendo um despertar espiritual para que eles saiam do karma da matéria, tá? Eles estão sendo chamados para concluírem ciclos evolutivos. Eles estão sendo despertos para se purificarem das energias dos falsos deuses, porque muitos dos filhos da energia imaterial se envolveram com os filhos da energia da matéria, tá? Eles se envolveram karmicamente, eles foram vivendo as suas vidas aqui, foram esquecendo a sua origem espiritual, a sua energia celestial e foram se envolvendo com a matéria, tá? De uma maneira muito desequilibrada, tá? Foram usando os seus dons divinos para gerar, inclusive, destruição nesse planeta, gerar desigualdade nesse planeta, tá? E agora nós estamos passando por uma fase de transição da Terra, de evolução na Terra, que é a evolução da consciência. Então, parte dessas almas, elas estão, parte não, todas estas almas da energia imaterial estão, sabe, passando por um puxão de orelha bem profundo, para dizer assim, ó, filho, filha, vamos acordar? A tua vida não é isso. O teu pai criador não te criou para você ficar ali prejudicando outras pessoas com os teus comportamentos, tá? Você está aqui para evoluir e para trazer algo de bom para esse mundo e não trazer o sofrimento como você está ali perpetuando muitas vezes em si, na sua própria vida e na vida das demais pessoas com as quais você convive. Entenderam? Então, muitos filhos, eles estão presos à criação dos falsos deuses. Muitos filhos da energia imaterial estão casados, estão trabalhando, estão convivendo em ambiente familiar, com pai, com mãe, com irmãos, tios, tias, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, primos, que pertencem à energia dos falsos deuses, tá? Que pertencem àquela outra energia ali, né? A isso aqui, ó, que pertence a esse tipo de comportamento aqui, ó, a essa energia aqui, ó, entendeu? A isso aqui, entenderam? E aí é que está dando, então, é por isso que está gerando um processo de conflito muito intenso, de desarmonia muito intensa na vida de muitas pessoas estão sendo muito mexidas, estão sendo muito trabalhadas dentro da sua alma, a sua essência divina está, sabe, mandando muita luz de cura para que justamente nós possamos sair disso daqui, tá? As pessoas mais resistentes, as pessoas mais iludidas, né? Porque se aprisionaram muito às forças da matéria, estão sofrendo mais, tá?
E as pessoas mais abertas, as pessoas mais humildes, as pessoas que têm uma vida mais simples, as pessoas que já estão há muitas vidas trabalhando a sua cura espiritual, essas pessoas estão aceitando mais. E isso está fazendo com que elas tenham, então, um despertar, uma cura e uma evolução mais intensa, certo? Bom, compreenderam esse primeiro processo, entenderam o que é a vida nesse mundo, ok? Ok. O que é se relacionar com as pessoas nesse mundo? Compreenderam? Muito bem. Agora vamos entender o que isso tem a ver com a maternidade, né? O que tem a ver isso com a maternidade e a paternidade, Mari? Então é o seguinte, olha, vamos entender. Olhem a lâmina aqui, ó, os filhos gerados pela energia da matéria. Então é o seguinte, muitas pessoas, como a gente falou agora há pouco, os filhos da energia imaterial com os filhos da energia material se casaram, constituíram família, tiveram filhos, têm vínculos, têm compadre, comadre, primo, tio, irmão e etc, 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 tá bom? Então, muitos filhos da luz imaterial se uniram aos filhos da luz imaterial. E aí eles geraram uma família. Eles geraram uma energia de maternidade e de paternidade aqui na Terra. E aí, qual que é o comportamento, a convivência, como é que eles se relacionam essas almas? Que tipo de comportamento eles possuem? É isso aqui, ó. Controladora, dominadora, conflituosa, usurpadora, violenta, agressiva, ilusória, insensível, que já falamos agora há pouco, a uma vida solidária e coletiva. Pessoa, né? É uma das coisas eu considero hoje, assim, né? Vivendo, olhando, observando o comportamento das pessoas, eu considero assim um dos entraves, uma das questões que mais está fazendo a humanidade cair ao karma da matéria, essa insensibilidade para a vida solidária e coletiva. É impressionante o quanto o ser humano está fechado para ajudar o próximo. É impressionante. Impressionante o egoísmo, impressionante. Mas enfim, é o karma que cada um vai ter que se trabalhar, né? Bom, então, são pessoas que guardam muitas mentiras, muitas falsidades, né? Então, esta é a energia da maternidade, da paternidade, quando existe o desenvolvimento de um ser humano somente pensado na matéria, tá bom? Vamos ver quais são. Ó, mais uma outra energia aqui. Possuem um amor possessivo. Sabe aquela pessoa que diz assim, você é a minha vida. Sem você eu não vivo. Isso é uma posse. Daí se a pessoa desencarna amanhã, tu vai fazer o quê? A tua vida foi embora? A tua vida desencarnou? Então são pessoas que são muito possessivas em relação aos seus vínculos, né? Vivem uma vida uma vida de aparência. São pessoas que na frente é uma coisa, atrás é outra. Tem muitos conflitos, mas não aparentam externamente, né? Não aparentam. Na frente é uma coisa, atrás é outra. Tiram fotinha no Instagram, postam de família feliz, mas lá no íntimo tem muito problema, né? Muitos problemas a se trabalharem internamente, tá? Procriam sem ter consciência dos seus atos, sem necessidade, sem saber o que é gerar uma alma nesse mundo. Geram filhos porque o sistema assim os incita, entendeu? Então, assim, as pessoas estão juntas, querem se casar, casam-se, estão morando juntas, estão já há alguns dias, alguns meses, alguns anos, e resolvem ter um filho. Ah, porque eu quero ter... Como assim você quer ter filho? Tu já parou para pensar que a outra pessoa também quer? Isso está no projeto de alma de vocês?
Não, as pessoas não pensam, elas simplesmente resolvem que querem trazer uma criança para esse mundo e trazem essas almas, né? E não possuem um trabalho interno de cura e desenvolvimento da consciência do que é uma família sagrada, né? Então, sabe, daqui a pouco são pessoas que elas não têm. Então, os cônjuges, né, quando geram os filhos ali, eles não têm uma afinidade energética, eles brigam, eles conflituam entre eles têm conflitos com as suas próprias famílias, com as suas famílias biológicas, eles não perdoaram os seus pais, não perdoaram os seus irmãos, entenderam? Então, eles têm problemas com as suas próprias famílias biológicas e vão querer gerar uma família. Então, o que vai acontecer? Eles repetem ciclos kármicos da ancestralidade familiar. Eles perpetuam o sofrimento em todos os âmbitos da sociedade humana, tá? São pessoas que estão presas a um karma com esses tipos de comportamento, como a gente acabou de falar, e elas vão reproduzindo isso com os seus filhos. Elas não se dão conta. Elas não se dão conta que elas têm conflitos internos, que elas são desequilibradas, que elas são desarmonizadas, que elas são nervosas, né? Esses tempos uma pessoa disse para mim, né? Ela estava grávida, né? Estava no processo de, ai meu Deus, porque eu sou muito nervosa, eu sou muito agitada, meu Deus, não sei o que, não sei o que. E eu ali, né, pensei, pois é, minha filha, e você grávida desse jeito, né? Como que pode isso? Não, né? A pessoa ela precisa ter a consciência que esse nervosismo, essa agitação interna, isso vem da onde? Ela precisa equilibrar, ela precisa harmonizar isso, porque senão a criança vai ser nervosa, vai ser agitada, vai ser, né, uma coisa extremamente complicada, né? Então, olha só, essas pessoas, elas estão, como a gente falou, estão gerando filhos porque o sistema assim incita, procuram sem ter consciência dos seus atos. Por exemplo, quer ver? Você que está pensando em ser mãe, em estar na condição de mãe, em estar na condição de pai, assim por diante, ou você que já está exercendo essa função, você tem tempo para cuidar do teu filho? Você e da tua filha, não importa. Você já parou para pensar, por exemplo, quem está grávida, não tem filhos, vamos pegar esse exemplo, tá? Não tem filhos, está ali, só você e o seu esposo, a sua esposa estão ali, tá bom? Estão vivendo a vida de vocês. Vocês passeiam, vocês viajam, vocês dormem a noite toda, vocês não têm, né? Tá tudo certo. O máximo que vocês podem ter é um cachorrinho, um gatinho em casa, não sei o quê. E aí é muito diferente, tá? E depois que nascer esse nenê, para você que está mulher, que está na condição feminina, você que está gestando ou pensa em gestar uma criança. Quando nascer esse nenê e você é uma profissional, você trabalha, você vai deixar de trabalhar para cuidar do teu nenê? Ou você vai largar o teu nenê com 4 meses de vida numa escola 8 horas por dia? E vai pegar essa criança no final da tarde e vai deixar sob o cuidado de quem? Tu já parou para pensar nisso? Você que está pai ou está pensando em ser pai, quando você voltar do seu ambiente de trabalho, que você trabalhou das 8 da manhã às 8 da noite, você vai voltar para casa, você vai sentar na frente de uma televisão e vai querer se desestressar. Você vai querer fazer um churrasquinho e tomar uma cervejinha porque você quer se desestressar? Ou você vai cuidar do teu nenê? Ou você vai pegar o teu filho, vai brincar com o teu filho, vai no parquinho com ele, vai ter tempo para fazer ele dormir? Vai ter tempo para contar historinha para ele? Vai ter tempo para brincar com ele? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a sua vida? Ou como está a sua vida? Ou quando a criança vem e quer brincar com você, você não quer brincar, você quer que a criança fique quieta, você quer que a criança não brinque, não fale com você, não esteja ali com você. Como é que é isso? Você já parou para pensar nisso? Você que está mãe, está pai, ou estão querendo ser pai e ser mãe, vocês têm condições econômicas, financeiras para cuidar dessa criança? Como é que vocês estão?
Vocês têm vícios? Vocês bebem, vocês fumam, né? O que vocês têm na vida de vocês? Vocês têm uma vida segura emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para cuidar de uma criança, para trazer um ser humano nessa vida. E quando essa criança chora, você tem equilíbrio para cuidar dessa criança, ou você vai gritar com a criança? Ou você vai deixar a criança chorar no berço até ela adormecer de tanto chorar? Quais são as consequências para uma criança que é gerada dessa forma? As piores possíveis. Qual é a consequência de uma criança que é deixada aos 4 meses de vida, 6 meses de vida, 8 horas longe da mãe? Longe do colo da mãe. Qual é a consequência emocional, mental, espiritual para essa criança? Essa criança será agressiva, nervosa, perturbada. E aí o que os pais vão fazer com ela? Vão ser agressivos com ela. Vão bater, vão colocar de castigo, vão gritar. E vai crescer um adulto desequilibrado, desarmonizado. Vai crescer um adulto que não teve colo de mãe, colo de pai. Você é aquela mãe que amamenta um bebê e enquanto está amamentando está com o celular? Olhando para o celular, olhando para as porcarias que são publicadas nas redes sociais? Ou você é aquela mãe que pega o nenezinho e vai com calma, pega no colo, dá de mamar, e enquanto está dando de mamar, você está inteira com o teu nenê ali, você está cuidando desse nenê, você está colocando amor, você está colocando paz. Enquanto a criança está mamando, você está colocando, está passando a mão na cabecinha, você está dizendo que você ama, você está dizendo, você está pegando no pezinho, você está fazendo carinho, você está colocando amor, afeto, cuidado, atenção, ou simplesmente você quer que a criança mame o mais rápido possível enquanto você está ali olhando para o celular? Como é que é isso? E você que está pai? Você cuida do seu bebê? Você está pronto para pegar o neném no colo, para fazer ele dormir, para acordar de madrugada, quantas vezes for necessário acordar de madrugada e cuidar do teu nenê? Você está pronto para isso? Ou você vai ser aquela pessoa que vai largar tudo nas mãos da mãe? Como é que vai ser isso? Como é que vocês vão cuidar desse nenê? Percebem? Esta é a energia das almas que estão na maternidade da matéria. Procriam sem saber por que estão procriando. Certo? Não são uma família sagrada. Não são uma família que segue uma paz, um amor, uma harmonia, que se equilibraram mentalmente, emocionalmente. Antes de você ser pai, antes de você ser mãe, você tem que se curar de coisas ruins que você tem dentro de você. Entendeu? Ai, Mari, pois é, mas eu não sabia dessas coisas, e agora eu já estou grávida, e agora a gente já tem um nenê, e agora não sei o quê. E agora se curem. Agora busquem amparo. Agora façam esse trabalho. É mais difícil, mas vão ter que fazer. Se vocês realmente querem ajudar essa criança, não querem gerar um karma ainda pior para vocês, tá? Curem-se. Tirem o tempo, tirem dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro, mas tem gente que não quer fazer isso, né? Só quer matéria. Tirem tempo e tirem dinheiro para se cuidarem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Com um psicólogo, com um terapeuta, com qualquer profissional que você se sinta bem. Cuide de você. E aí você vai saber cuidar da tua criança. Você vai saber cuidar do seu filho, da sua filha. Tá bom? Senão não existe cuidado nenhum. Tá bom? Essa é a energia da maternidade e da matéria. Vamos ver os filhos que são criados pela energia material.
Aquelas almas que se prepararam mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para gerar uma criança. Como é que elas são com essa criança? Elas são amorosas, calmas, pacientes, afetuosas, cuidadosas, dão atenção. Não geram filhos por inconsciência, mas por uma vontade superior. Sabem por que vão gerar uma alma, porque essa alma vai vir cumprir um propósito maior. Ai, nossa, Mari, mas são almas... Quantas almas tem aqui nesse mundo? Sim, tem muito poucas. A grande maioria está na evolução da matéria. Mas a gente pode transcender aquilo que eu acabei de falar sobre a maternidade exclusivamente na matéria. Tem muita gente, tem pessoas que eu acompanho e que elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão trabalhando tudo isso aqui e elas estão desenvolvendo isso aqui nelas e na criança delas, no bebezinho delas, no filhinho, na filhinha de 1 ano, de 2, de 3, de 5, entenderam? Percebam a diferença entre quem gera a maternidade na matéria e quem gera a maternidade e a paternidade também para fins espirituais? Percebam? Possuem um amor que está unificado ao amor de Deus. Existem coisas que acontecem com os filhos, né? Que a gente não sabe realmente como que resolve, né? É difícil, é desafiador, claro que é desafiador, porque nós carregamos um acúmulo de problemas dentro de nós, um acúmulo de traumas, de bloqueios, de conflitos, de dificuldades, e tudo isso vai estar agregado ao campo psíquico da minha filha, do meu filho, né, da criança que foi gerada aí. Não adianta. Então, parte dos problemas que essa criança tem vem de mim. Eu que gerei. Parte de mim, parte vem do pai biológico dela, certo? Vem de um processo de código genético ancestral familiar. E parte vem da própria criança. A criança é uma alma, a criança está em desenvolvimento, a criança também tem traumas, tem bloqueios, tem dificuldades, tem sofrimento. Então, sim, é desafiador. Tem coisas que os pais vivem, as famílias vivem, a gente não sabe como resolver isso, tá? E então, aí como é que eu resolvo? Eu sempre oriento as pessoas que eu acompanho, eu digo assim, ó, entregue o teu filho, entregue a tua filha, não importa se ele é um bebê, se ele é uma criança que está aprendendo a andar, se é uma criança em fase escolar, se é um adolescente, se é um adulto, né? Porque tem gente que está adulto, mas continua criança. Não importa, entregue ele para o amor de Deus cuidar deste filho, desta filha. Porque o amor, como assim o amor de Deus? Porque é o seguinte, ó, quem faz isso, quem tem essa consciência, olha só, sabe que eu estou pai e mãe biológica de uma criação maior. Sabem que Deus Todo-Poderoso é o verdadeiro pai da alma que estão ajudando a trazer nesse mundo. Então, elas cooperam para que esta alma cumpra um plano maior programado pela essência divina delas. Entenderam? Então, quando a gente tem desperta isso, eu não tinha isso, Mari. Pois é, tudo bem, não tinha, mas agora você está assistindo essa palestra e você está percebendo, nossa, mas faz todo sentido, é isso mesmo, eu preciso fazer dessa forma. Nossa, é bem assim mesmo, a pessoa encaixou aquilo que ela estava percebendo. E aí, como é que eu faço? É isso aí. Trabalha a tua cura interior. Trabalha a tua libertação espiritual de traumas, de bloqueios, de sofrimentos que automaticamente tu vai conseguir trabalhar na tua criança, no teu bebê, no teu filhinho, no teu filho adulto, certo? Não importa. E tenha a consciência que esta criança, ela está sob uma tutela temporariamente contigo, ela não é teu.
ela não é a tua criação, é a criação de Deus. Deus que a criou, assim como Deus criou você. Então, em essência, nós temos que olhar para os filhos que foram gerados como irmãos espirituais, como uma grande irmandade espiritual, né? Nós temos que olhar para os nossos pais, para quem não tem filhos, para quem não gerou filhos biológicos, devem olhar para os seus pais e olharem para os seus pais como irmãos espirituais, como almas em cura nesse planeta, né? E temporariamente nós estávamos sob tutela desses pais por um processo kármico, é claro. A grande maioria das pessoas estão gerando filhos por processos kármicos. Não são pela energia de um amor superior, de uma energia de uma vontade superior, tá? É um karma. É algo que aconteceu com essa mãe, com esse pai, com essa criança, com esse jovem, com esse adulto, com esse adolescente, em outras vidas, em outras épocas, e foi você que gerou a dificuldade nesse filho, nessa filha. Foi o pai dessa criança, desse jovem, desse adolescente, foram vocês dois. Então vocês dois trouxeram de novo esse ser para poder cuidar desse ser e não para aprisioná-lo, como a gente tem visto aí. Tenho acompanhado adolescentes, jovens, adultos que estão aprisionados aos pais. Os pais estão em desequilíbrio, os pais estão com pactos, com contratos, com forças involutivas, e essas almas foram trazidas e eles estão perpetuando um sofrimento aqui na Terra com essa alma. Estão perpetuando um karma aqui na Terra muito grave, mais do que vocês imaginam. Principalmente nessa última leva aqui que nós estamos tendo. Nós estamos nos últimos 7 ciclos de cura na Terra, tá? Tudo que nós fizermos aqui de cura a partir de agora é decisivo para o destino das nossas almas. É decisivo para o destino da alma dos nossos filhos, para quem tem filhos, tá? Então, tenham clareza disso, que esta alma que está, essa criança, né, por exemplo, esse casal aqui, né, essa fotinha aqui, olha que linda, né? Tenham consciência que esta criança aqui, ela está com vocês porque vocês têm um karma, vocês têm uma ação traumática, um bloqueio, uma perturbação, um sofrimento entre vocês. E vocês precisam, entre vocês dois, se curarem. As desavenças, os conflitos, as desarmonias, as dificuldades de convivência em qualquer âmbito. Estejam abertos para isso, busquem uma cura para isso, se não estão conseguindo sozinhos, porque senão vocês vão jogar todo o problema entre vocês para cima dessa criança aqui, entendeu? Mais uma vez, vão errar mais uma vez e dessa vez já não tem mais solução. Dessa vez terminou o tempo de passar por essas experiências. Depois que nós terminarmos a nossa etapa de vida terrena, de vida física aqui, nós não voltamos mais para cá, para essa terra. Não, nós vamos para mundos kármicos, quem não conseguiu se resolver. Uns vão se resolver um pouquinho mais, outros vão se resolver um pouquinho menos, tá? Mas façam o melhor que vocês podem nesse momento. Não gerem mais problemas, por favor, entendeu? Se dediquem, se empenham. Tenham a consciência que você é um pai e uma mãe biológico, mas você é responsável pela tutela dessa criança. Mas Mari, como é que eu cuido então? Isso aqui, ó. Entregue ao amor de Deus. Como, Mari, que eu faço isso? Daí que exige de nós uma postura de nós termos o compromisso de orarmos e meditarmos, de nós pedirmos para que o Deus da luz
os anjos de Mãe Maria, os anjos curadores de Mãe Maria, os anjos curadores, anjos e arcanjos curadores de Cristo Samana, a hierarquia da luz de anjos e arcanjos, venham ao nosso encontro e nos ajudem. Nos ajudem a cuidar desta alma de acordo com o plano da alma desta criança, e não o plano que eu quero. Porque o que eu quero é ego. O que eu quero certamente vai prejudicar essa criança cedo ou tarde. Certo? Isso é trabalhar uma evolução, é trabalhar um cuidado com as crianças, com bebês, com jovens, com adultos, que são filhos adultos, trabalhar no amor de Deus e não na vontade do que a minha alma quer, tá? É muito delicado isso, então até a pessoa, até o casal compreender que ela não é pai da criança, ela não é mãe da criança, ela está mãe, ela está pai, essa criança é uma tutela, o pai e a mãe verdadeiro delas é o Pai superior de luz. Entenderam? Então, cuidem dessa criança a partir da vontade da alma dela, a partir da vontade do que a alma expressa de cura aqui nesse mundo. E não terá erro. É mais desafiador? Claro que é mais desafiador. Por quê? Porque vai exigir dos pais, mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de atitude. Não vão mais ficar reproduzindo as coisas porque a família quer, porque a sociedade quer, porque o fulano diz que é bom, que daí tem que fazer assim, porque tem que ser bom assim, porque tem que ser bom assado. Sabe essas coisas que as pessoas ficam fazendo porque a família quer? Porque o vizinho faz, eu também vou fazer, porque o irmão fez, eu também vou fazer, porque o cunhado também faz assim, porque daí eu vou colocar a criança a fazer isso, porque daí o priminho também faz, o irmãozinho não sei de quem lá também faz, e aí, e a alma dela quer isso? Está programada para isso? Entenderam? É uma mudança, é uma mudança de consciência que os pais têm que ter. Os pais não têm que mais ficar reproduzindo aquelas coisinhas que todo mundo faz, porque senão vai dar errado. A criança vai crescer não desenvolvida. A criança vai crescer naquilo que todo mundo acha que tem que ser feito com a criança. Certo? E aí daqui a pouco essa criança se torna um adulto infeliz, um adulto travado, um adulto que não consegue estudar, que não consegue trabalhar. Olha, eu acompanho pessoas adultas assim. Pessoas adultas na faixa dos seus 30, 40, até 50 anos, são pessoas com bastante desequilíbrios. E a essência está nos seus pais, está na sua família, que podou o desenvolvimento da alma dessa pessoa. Tem várias pessoas que eu acompanho assim, várias, tá? É desafiador, é difícil, a pessoa lá aos seus 30, aos seus 40 anos, daqui a pouco ela fazer uma mexida profunda na sua vida. É muito desafiador, certo? Então, para quem está mãe, para quem está pai, eu peço assim, ó, encarecidamente, repensem os seus comportamentos, repensem os seus padrões, se curem, se harmonizem, se perdoem, adotem um hábito da meditação, da oração e cuidem desta criança como o Pai Divino Criador quer que cuide. Como é que eu faço isso, Mari? Em oração, em meditação, em cura com você. Você pede, Deus, Mãe Maria, os anjos de luz que cuidam das almas desse mundo. Eu estou entregando esta filha, este filho, aos cuidados do amor de Deus. O que a alma desta criança precisa para se desenvolver? Na luz e com a luz,
que se cumpra a vontade divina, que se cure na alma desta criança, deste meu filho, desta minha filha, que temporariamente estão sob minha tutela, se cure todos os traumas, todos os bloqueios, todos os medos que ela carrega, para que ela se torne, então, para que a alma dela cumpra o plano maior que a essência divina dela veio desenvolver aqui. Esse é o verdadeiro amor e o cuidado que um pai e uma mãe precisam ter com os seus filhos. O cuidado material é uma coisa, tá? Precisa também. Mas tem gente que só cuida da matéria, não para cuidar do espiritual. Aí, aquilo que eu falei, serão adultos frustrados, adultos inseguros, adultos cheios de medos, adultos que têm problemas de relacionamento, adultos que não conseguem trabalhar, adultos que não conseguem produzir. É muito delicada a situação desses adultos, dessas almas. Para refazer esse movimento de libertação e de cura quando é fase adulta, né? Como eu falei, eu estou ali de 30, 50 até 60 anos, eu tenho o público maior que eu tenho de acompanhamento aqui, né? Que foi dado para o acompanhamento, é muito complicado, exige muita cura, exige muito empenho da pessoa. É muito sofrido, sim, tem momentos que são extremamente sofridos e doloridos. Então, gente, não façam isso com seus filhos, tá? Para quem tem criança pequena, para quem já tem adulto, proceda da mesma forma. Entregue ao amor de Deus, tá bom? Bom, e um detalhe muito importante aqui, olha, nessa informação. Muitas almas criadas pela energia imaterial estão presas em karmas terrestres, as forças da matéria, que nós falamos agora há pouco. E isso está gerando muito sofrimento e desalinhamento do plano de Deus para as suas vidas, tá? Então existem sim muitos filhos da luz imaterial, das forças divinas da luz imaterial, que são aquelas almas do amor, da compaixão, da solidariedade, do bem comum. Elas estão convivendo com as almas das forças da matéria. As forças da matéria é o caos, é a desordem, é a dor, é o sofrimento, é o abandono, são os maus tratos, tá? Então, muitas pessoas podem ter gerado filhos, né? Muitas almas podem ter gerado filhos com pais, com mães, com as forças da matéria, com almas que pertencem somente à matéria. Aí vocês vão começar a compreender o porquê que existe abandono, o porquê que existe violência, o porquê que existe maus tratos, o porquê que sabe aquelas coisas assim daquela mulher, vamos usar um exemplo bem concreto, né? Aquela filha, vamos pensar assim, dá um exemplo, aquela filha da luz, da energia imaterial. Ela tem amor, ela tem afeto, ela tem carinho, daí ela engravida. E ela está casada com um filho, com uma alma gerada pela energia da matéria, né? Que é uma procriação sem responsabilidade, né? Sem essa consciência expandida. E aí essa alma, a luz, a energia da luz imaterial com a energia da luz material procriam. Essa energia da matéria que procriou, ela não dá muita atenção assim para essa energia de carinho, de afeto. Ela não vai gostar de cuidar muito da criança, não vai gostar de brincar com a criança, não vai gostar de quando ela chora. Ela não vai estar preocupada com o bem-estar da criança, ela não vai estar preocupada com você se você está grávida. Quantas pessoas, quantas mulheres estão grávidas e os seus companheiros, o seu esposo, o seu cônjuge, enfim, não estão nem aí para a gravidez. Há processos de traição, né, de deslealdade, de maus tratos, de abandono durante um processo de uma traição.
durante um processo de uma gestação. É onde a mulher ela está precisando de carinho, de afeto, de amor, de segurança, porque ela está ali no momento muito muito íntimo, muito profundo, é um outro ser que ela está trazendo, então ela precisa se sentir muito amparada, muito cuidada, muito protegida, muito amada, ela precisa disso. Quantos homens fazem isso? Esses homens criados pela energia da matéria com as mulheres criadas da energia imaterial. E pode ser o contrário também. Pode ser o contrário, pode ser também que homens sejam da energia imaterial e a mulher da energia material. Então essa mulher vai ser desregrada, vai ser descomprometida, não vai cuidar da criança, pode abandonar. Quantos casos de abandono de mães que abandonam as crianças e de pais que assumem essa maternidade, né? Então perceba, é uma coisa extremamente delicada, que nós precisamos cuidar disso, né? Quantas mulheres, percebam, quando a gente vai para um processo de desenvolvimento, de cuidado de uma criança, os homens cuidam de trazer dinheiro para dentro de casa. E as mulheres, né? Algumas trabalham, outras não, outras mais ou menos, enfim, as coisas são assim. E quantos homens se envolvem verdadeiramente no cuidado da criança? Aquilo que eu falei, né? Vai chegar em casa às 8 da noite, não vai querer brincar com a criança, não vai querer dar mamazinho, não vai ter paciência. Não vai ter paciência, não vai dar banho no bebê, não vai brigar, não vai brincar. Vai brigar, isso sim, vai brigar, vai xingar, vai mandar calar a boca. Não é assim, gente? É assim. Vai abandonar a criança, vai sair, vai jogar futebol ao invés de ficar cuidando da criança em casa. Não é assim? Não, mas é que a minha vida, eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que ter não sei o que. Sim. Quando você tem uma criança, um ser ali com você, aquele ser é mais importante, porque é uma criança. Ele está... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá vendo essa imagem? Vocês estão olhando para essa imagem? Essa imagem linda aqui, essa nenezinha linda aqui, olha aqui, vocês estão vendo? É um bebê, é uma criança, ela é indefesa, ela precisa que você esteja com ela, entendeu? Não, porque eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que ter, eu tenho que... Não, o teu momento quando você é mãe, quando você está pai, é ser mãe e ser pai. Entenderam? Não jogue a responsabilidade para o outro, porque senão vai dar problema. Se vocês estão compreendendo? Que quem gera uma energia de criança nesse mundo precisa cuidar, primeiramente, de si. Depois vai aprender a cuidar do outro. Senão não vai conseguir cuidar do outro. Se você já gerou, como eu falei, mas é uma alma que está evoluindo, que está, sabe, percebeu que precisa melhorar, que precisa se equilibrar, você pode sim se esforçar, se dedicar, se empenhar, e você pode fazer um processo muito intenso de cura em você e o seu bebê, o seu filhinho, sua filhinha, o seu filho jovem, seu filho adulto também vai receber essa cura. Só que é mais desafiador, porque já está ali, né? Então vai ter que trabalhar a cura com todos, então realmente vai exigir mais empenho e mais esforço, certo? Então, é isso que nós temos que cuidar, como está exposto aqui na lâmina. Muitas almas da energia imaterial estão com as forças da matéria, e é isso que está gerando muito sofrimento para muitas almas. Muitas mulheres casaram-se com homens que não têm amor nem por eles mesmos, quanto menos por outra pessoa. O que eles têm é paixão, o que eles têm é atração sexual, o que eles têm é atração pela matéria, pelo carro, pela cerveja, pelo apartamento, pela viagem, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sucesso. É isso que eles têm. Esse é o foco deles. Agora, dá carinho, dá afeto, dá amor, dá atenção, muito poucos. Tem até alguns que até estão assim, um pouquinho, mais ou menos assim, cuidando um pouco, né? Mas mesmo assim, ainda trazem muito uma educação muito material.
sem evolução espiritual da criança também. E se a criança ela tem na sua essência, ela é uma criança já com um nível espiritual mais desenvolvido, ela também vai entrar em choque com os seus pais, tá? Ela também vai ser uma criança que vai ser uma criança que com sentimento de rejeição, com sentimento de abandono, com sentimento de... porque ela está se sentindo abandonada espiritualmente. Ela não está conseguindo, os pais não estão conseguindo trabalhar a energia da evolução espiritual nelas. Vocês me entendem? Então, existem pessoas que estão assim, se esforçando, mais ou menos assim, conseguem fazer alguma coisinha mais ou menos digna, né? Mas aquela criança, aquela alma, ela tem uma necessidade maior de evolução espiritual. Então, os pais vão ter que se trabalhar bastante para que esta criança se desenvolva, porque esta criança ela está mais evoluída espiritualmente, tá? O tema é complexo, né? Mas ele exige que a gente olhe com mais compromisso, com mais seriedade, com mais dedicação para essa questão toda, né, de família, de pai, de mãe. Agora, eu acho que na metade do ano, a partir da metade do ano, nós estamos organizando, o Instituto ONLUS está organizando oficinas terapêuticas sobre família, tá? Aguardem, e nós vamos trazer assuntos bem importantes para todas as famílias, para todas as almas poderem se trabalhar e se fortalecer nesta cura que nós precisamos aqui na Terra, tá bom? Vamos ver aí, vamos ver se eu tenho mais algum assunto. Não, terminou. Isso aí. Certo, gente? Compreenderam? Compreenderam essa questão da maternidade na matéria, da maternidade da energia material, da maternidade da energia imaterial, e por que existe tantas dificuldades de cuidar dos nenezinhos, de cuidar dos filhinhos, das filhinhas, e por que as crianças vão se tornando jovens, adolescentes, adultos problemáticos, sabe? Vocês estão compreendendo isso? É por causa disso. É porque não houve preparação espiritual dos pais para gerarem estas crianças, estas almas, estes seres que estão aqui. E assim é com todos, tá? Não é só com um ou com outro, com aquele. Isso aqui que eu falei é um karma do planeta, tá? É do planeta, não é de um ou de dois. Todos nós temos essas lacunas, essa lacuna mãe, pai, filho, filha, para se curar nesse planeta, certo? Então, a partir das nossas considerações, nós esperamos que vocês, né, que sentem essa necessidade de se trabalhar essa questão espiritual com os filhos, assim o façam para o seu próprio bem. Para quem não é mãe, para quem não é pai, para quem não tem essa energia, mas está querendo desenvolver essa energia, trabalhe-se espiritualmente, né? Trabalhe-se espiritualmente. Tem algumas pessoas que podem estar se perguntando como, Mari, que você pode falar coisas assim tão, né, desafiadoras e falar dessa forma se você não tem filhos. Eu não tive filhos nesta encarnação, mas eu já passei por outras encarnações onde eu gerei energia de maternidade e eu transmutei. Eu consegui trabalhar isso de uma outra forma em mim. Então, nesta encarnação, eu já curei esta energia, entendeu? E eu tenho filhos felinos, né? Vocês ouviram? Ali tá ali, ó. Tenho filhos felinos. Hoje eu exerço a maternidade com os animaizinhos. E hoje a maternidade que eu exerço é a maternidade com todas as pessoas que chegam ao Instituto ONLUS. O meu cuidado é a maternidade humanitária e planetária, né? Então, sim,
é um outro tipo de cuidado, é um outro tipo de evolução espiritual que a gente precisa desenvolver aqui. Quando a gente passa pela maternidade terrena, de ter gerado almas e ter transmutado, e ter se equilibrado e ter exercido a maternidade de uma forma equilibrada, dentro de uma lei superior, a gente transmuta essa energia. E a nossa próxima fase evolutiva é a evolução da maternidade humanitária e planetária, que é o que eu estou aprendendo a desenvolver aqui nesse mundo. Estou em cura como todos os seres humanos aqui na Terra. Então, nesse sentido, é importante as pessoas terem essa consciência também, tá? Certo? Bom, concluímos a nossa palestra terapêutica então agora, tá? Eu agradeço a atenção de todos, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham recebido essas instruções com o coração aberto e que vocês realmente, sejam tocados pela energia divina do amor crístico e cuidem de vossas vidas, cuidem da vossa consciência, cuidem da vossa alma, para que assim possam cuidar das alminhas amadas que estão sob os vossos cuidados, como filhos, como filhas, ou como cônjuges, como pais, como mães, as almas que estão convivendo com vocês, ok? Cuidem do amor de Deus e não na vontade terrena de vocês, porque senão vai dar errado. Certo, gente? Um grande abraço. Vamos tendo muita paz e muita luz na nossa consciência até o nosso próximo encontro. Tudo de bom.